Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Lá no YouTube e no Spotify você consegue ativar o sininho e receber uma notificação toda vez que o Fisiortopedia lançar um novo episódio de podcast. Pode ser o meu podcast aqui sobre empreendedorismo, pode ser o podcast da Ana Maria Siriani, que fala mais para professores, pode ser o podcast do Rafa e do Fuco também, que fala mais da parte técnica da fisioterapia. Vai ser um prazer receber você sempre aqui para tentar espalhar essa mensagem de empreendedorismo, que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Antes de eu falar com o meu convidado, de apresentar meu convidado, eu quero falar com vocês sobre um jabazinho aqui. Olha que bacana que eu tenho para dividir com vocês. Nós estamos com a Star Cursos alcançando aí, passando de 60 cursos, onde você paga uma mensalidade pequenininha e tem acesso a mais de 60 cursos. A gente já quase chegando em 70 cursos para você poder estudar nos intervalos entre pacientes, nos seus dias livres, enquanto corre, enquanto limpa a casa, enquanto cuida da sua vida, você pode estudar e escutar um dos nossos professores. E é muito legal, uma maneira muito fácil e muito barata de se manter atualizado. Eu hoje estou aqui com um grande amigo, que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. A pandemia afastou um pouco as pessoas, mas eu estou aqui com meu amigo que é bastante experiente aí na área da reabilitação, bastante experiente na área da fisioterapia. Tem um destaque na carreira dele, que já participou de 3 Olimpíadas, sendo uma delas como fisioterapeuta da seleção feminina brasileira de voleibol. Tenho muito prazer e muita alegria de receber aqui meu amigo Ricardo Regi. Tudo bem, Ricardão? Tudo bem, Hélio? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. É sempre muito bom estar com você e é um prazer aqui poder estar participando do seu podcast. Legal, Ricardão. Bom, a primeira pergunta aqui que eu faço geralmente para fisioterapeuta é, cara, o que aconteceu na sua vida que você resolveu fazer fisioterapia, cara? Tanta coisa para você fazer da sua vida, tanta profissão à disposição. Por que você escolheu fisioterapia, cara? Conta para nós. Bom, eu escolhi fisioterapia porque eu precisei da fisioterapia, né? Eu necessitei de um tratamento. Eu jogava na Ponte Preta, eu sou de Campinas, então eu joguei na categoria de base da Ponte Preta. Futebol? Futebol. E daí, tive uma contusão, inclusive no jogo contra o Palmeiras, né, na categoria de base, e fiquei com um problema nas costas, na lombar e na dorsal, e fui me tratar. E fui me tratar na clínica do Nivaldo Baldo, lá em Campinas. Okay. Né, terapia Nivaldo Baldo. E eu me encantei com todo o ambiente, com todo o trabalho que foi feito, com toda a reabilitação que foi feita comigo. E quando eu saí de lá da clínica, eu falei, poxa, eu acho que é por aí. Eu acho que é isso que eu quero seguir. Então, o start foi a necessidade, né? Eu precisar da fisioterapia, né? Receber a fisioterapia e colher o resultado da fisioterapia para poder acreditar e poder buscar a formação. Então, o start foi a necessidade. Legal. E aí você foi para que faculdade? Em que faculdade você fez a graduação? Eu sou de Campinas, então eu prestei várias faculdades, mas eu acabei fazendo a PUCamp, na PUC Campinas. E entrei em 1990, finalizei em 93, em 4 anos, 90, 91, 92, 93. E em 94 eu já vim para São Paulo, né? E aí a vida vai nos levando aí para diversos caminhos, né? Mas eu vim para São Paulo para fazer especialização em cardiorrespiratória. Nossa. Eu fui fazer especialização no Dante Pazanese de cardiologia.
Legal. Passei um ano lá em pós-cirurgia cardíaca, trabalhando em UTI em pós-cirurgia cardíaca. Uhum. E eu vim para São Paulo e não voltei mais para Campinas para trabalhar. Daí eu fiquei por São Paulo até hoje. Por quê? Mas conta aí, dá um pouco mais de detalhes. Você vem de Campinas para São Paulo para fazer uma pós em cardiorrespiratória. E o que aconteceu que você mudou de caminho aí? Conta aí para nós esse desvio aí no seu caminho. Acho que não é que eu mudei, acho que eu voltei para o caminho. Ah, Acho que eu voltei. Quando eu saí da especialização, lá do Dante Pazanese, uma das supervisoras tinha um serviço de fisioterapia hospital em Osasco. E ela me convidou para ir para lá. Ela falou: olha, Ricardo, vamos, tem um serviço hospital, vamos comigo lá para Osasco, para trabalhar comigo. Eu falei: ah, eu topei, tinha acabado de fazer a especialização, e lá tinha a opção: olha, você quer ir para UTI ou você quer ir para ambulatório de ortopedia? Eu falei: opa, vamos para o ambulatório de ortopedia. Então, daí eu já comecei a ciclar e a voltar pro meu caminho mesmo. Meus detalhes mais engraçados, assim, não é engraçado, mas aquele ambulatório de ortopedia era tudo que você já ouviu falar, Edson, na fisioterapia, tudo que você já ouviu falar. Fala: olha, de atender 200 pacientes no dia, era lá. Na época, tinha um monte de box, um é. auxiliar de enfermagem que fazia aparelho, era lá. Onde tinha um salão no final, onde também o auxiliar de enfermagem nos ajudava na cinesioterapia, era lá. Então, nesse ambulatório de ortopedia, eu falei: poxa, eu fazendo um serviço ruim, né? Num serviço que eu não acredito muito que dê certo, e as coisas funcionam, malemar, mas funcionam. Imagina se a gente fizer uma coisa bem feita. Então, foi dentro desse espaço do ambulatório que eu comecei a buscar novas formações, né, vinculadas para ortopedia, para poder seguir minha carreira. Mas foi um aprendizado único, único. E eu falo isso para as pessoas não acreditam, né? Hoje, pô, 200 pessoas por dia, né, 30 box com auxiliar de enfermagem fazendo aparelho. E era assim, cara. Era assim. Era a realidade da fisioterapia, né? A gente era uma profissão técnica. Eu entrevistei muitos fisioterapeutas aqui já com mais de 70 anos. Caras, meu, Crefito 10, Crefito 20. Não é o meu caso, hein, Eric? Por favor, hein? Não é o seu caso mesmo, né? Super na crista da onda aí, mas esses caras foram os caras que lutaram, né, para tornar a profissão. Foram os caras que participaram das primeiras turmas das faculdades de fisioterapia. Eles só tinham aulas com médicos, eles foram os primeiros a brigar para terem aula com fisioterapeutas. E é muito legal a história, né? A história da Conceição, a história do Michel, uma galera aí que eu entrevistei já, o objetivo também é deixar registrado, né? Para que, quem sabe, daqui 50, 100 anos, os fisioterapeutas saibam de onde a gente veio, quem foi que construiu a fisioterapia, quem foi que cortou o mato, né, Ricardão, para hoje. É, Hoje a gente é super reconhecido, né? Costumo usar como exemplo de reconhecimento que hoje até na novela tem fisioterapeuta. Na novela só é tinha verdade. delegado, padre, médico e empresário. Agora tem fisioterapeuta, em quase toda novela tem. Exatamente. E É aí, isso aí. É fantástico. e aí, Ricardão, você faz a graduação, forma, e dentro da graduação, o que mais te atraía realmente já era esse lado esportivo, ortopédico, ou o que te levou, por exemplo, a titubear e falar, meu, vou fazer uma pós em cardio aqui? O que aconteceu aí nesse meio de caminho? Não, basicamente, como a gente veio do esporte, então a gente quer partir mais para a ortopedia. A gente tem mais afinidade pela área ortopédica, né? Então, isso é uma coisa mais clara na nossa cabeça. Foi a oportunidade, né, que eu fui fazer a especialização. Porque logo que você acaba a faculdade, pelo menos naquela época, você não tinha muita perspectiva. É, Então, a gente ia logo para uma pós. Então, tinha pós de neuro, a pós de ortopedia na Santa Casa, não sei nem se existia na época ainda, em 93, 94. Então, não tinha muita alternativa, né? Então, foi um meio que eu consegui encontrar para poder me inserir no mercado e começar a trabalhar, né? Então,
mesmo indo no ambulatório de ortopedia, depois que eu saí do Dante Pazanese, eu ainda dava plantões em hospitais, porque era um ganho financeiro que eu podia ter para poder me sobreviver e poder tocar a vida. Então, foi uma oportunidade que eu tive para poder entrar no mercado de trabalho e poder tentar construir minha carreira. Foi mais por aí. Legal. E aí você sai da faculdade e faz essa pós, tal, aí começa nesse serviço hospitalar, tal, mas tem lá uma parte ortopédica. Como é que quanto tempo você ficou de graduado? Quanto tempo depois que veio o desejo de empreender assim? Você forma em 93? Então, eu me formei em 93, 94 estava aqui em São Paulo. O desejo, talvez, de ter onde empreender, eu acho que é meio nato, acho que sempre nasceu um pouco com a gente, isso aí. Uhum. Tive a oportunidade de fazer de empreender, em ter a clínica, que a gente tem a clínica hoje na Alphaville, 20 anos de clínica, 20 anos. 20 anos de clínica. Que a gente formou essa clínica em 2002, né? Então, de 94 até 2002 foi onde a gente teve essa maturação para a gente poder formar essa clínica. E também foi um bando de coincidências, né, que nos levou a montar a clínica. Uhum. A nossa clínica é em Alphaville, Ariel. Então, vinha para Alphaville já desde 98. Eu vim atender um senhor atleta empresário. E o sonho dele era participar da Olimpíada de Sydney, né, no hipismo, e na categoria de adestramento. E eu atendi a ele. E ele conseguiu classificar para a Olimpíada de Sydney. Então, eu vinha em 98, 99, trabalhando com ele, ele conseguiu classificar para a Olimpíada de Sydney na categoria de adestramento. E eu fui para lá com ele e tal, voltamos para lá. De lá, no que nós voltamos, minha sócia, a família da minha sócia, mora aqui. Minha sócia estava em São Paulo e ela teve que voltar por um problema familiar, ela teve que voltar para Alphaville. No que ela voltou para Alphaville, a gente conversou, que já era amigos, né? Ah, vamos montar alguma coisa em Alphaville. Eu falei, poxa, vamos, eu tô afim. Porque naquela época não tinha nada em Alphaville, não tinha nada. Nesse prédio que a gente está hoje, que a gente nasceu, a gente está hoje até agora nesse prédio. Então eu falei para ele, olha, eu loquei uma sala num prédio lá em Alphaville, eu loquei 2 períodos por semana, 2 manhãs por semana. Era uma clínica que era da Nóbrega, né? Lá do Nóbrega. Era uma clínica estética, assim, e ela locava um espaço, eu resolvi locar 2 manhãs ali. Eu falei, nossa, aquele prédio está vazio, vamos procurar alguma coisa lá. E nisso, quando ela veio para Alphaville, ela e minha esposa, nós somos nós três, né? Ela e minha esposa falaram assim, vamos montar. E nós em 2002, no prédio que eu estava desde 2000, alugando essa sala da Andréa Nóbrega. Então foi a vida às vezes é um bando de coincidências que a gente vai somando, vai apertando aqui e vai dando certo. Legal. E hoje você segue nesse mesmo local, nesse mesmo prédio, com uma unidade. Sim, a gente segue aqui 20 anos já. Nós, um pouco antes da pandemia, 5 anos atrás, nós saímos da sala que a gente nasceu, nós subimos no mesmo prédio, subimos no andar e alugamos meio andar lá. Só que não deu nem para pagar a reforma, deu a pandemia. Caramba. E no que deu a pandemia, não tivemos acordo comercial com o proprietário. O Peraí, proprietário não. não entra na pandemia ainda não. Peraí que você Então tá bom. Então, então depois a gente conta essa história, mas. tá bom. Tá. Então, Quais foram os desafios aí, Ricardo, no começo da carreira? Os desafios de, porra, um profissional liberal que resolve sublocar um espaço e depois pega um espaço maior. E quais foram os desafios aí de empreender, de dar esse pulo no escuro aí? Porque sempre é um pulo no escuro. Por mais que você planeje, por mais que você pense, estude, você sempre tem que ter um quê de coragem para dar o passo, porque
tem que acontecer um pequeno milagre, né, com o empreendedor. Alguém que tem uma dor, um problema ortopédico, tem que decidir passar com você. Tipo, tem 1 milhão de fisioterapeutas, né? E sempre teve, hoje principalmente, tem muita gente atendendo, né? A gente sempre tem que acreditar num certo milagre que é a pessoa escolher a gente, né? Então, assim, quais foram os desafios aí do começo desse processo de ter uma clínica, empreender, trazer outras pessoas para trabalhar, saber que no mês que vem eu tenho dinheiro para pagar a secretária, para pagar o aluguel. Conta um pouquinho disso aí. No começo, Hélio, puramente coragem. Puramente coragem. Porque em termos de conhecimento sobre o que é empreender, como que é empreender, o que a gente tem que saber para empreender, era zero. Era totalmente zero. Então, no espaço que eu loquei em 2000, na sala da Nóbrega, era feeling e coragem. Esse atleta que eu atendia, ele falava, monta alguma coisa aqui em Alphaville, vem para cá. Eu falei, cara, não conheço ninguém em Alphaville. Zero. Não conheço ninguém. Só ia sair de São Paulo para atender ele e voltava para São Paulo. Não conhecia ninguém aqui. Zero, ninguém. Saber de uma coisa, eu vou arriscar. E daí eu procurei, na coragem, loquei 2 períodos, 2 manhãs, terça e quinta de manhã, eu fiz essa locação. E avisei ele, falei, olha, continuei atendendo ele a domicílio, mas avisei que eu estava, né, começando a montar um negócio. E as coisas foram acontecendo. Né? Ele indicou uma pessoa, e essa pessoa indicou outra. Então, o resultado de trabalho, o resultado do tratamento, o resultado que você oferece, né? Ou, como a gente fala hoje, né? A experiência que você ofereceu para o seu cliente é o que está fazendo, né? A girar a nossa clínica até hoje. Então, veio, a princípio, é a pura coragem de você meter as caras e abrir um negócio. E depois a gente foi se aperfeiçoando, foi aumentando conhecimento, tudo, mas de imediato a gente não tinha a mínima ideia do que era ter uma clínica. Legal. Qual a estrutura que você tem hoje de pessoas aí, Rica? Que tamanho de equipe você tem? Quantos físios? Como é que funciona aí o time da retaguarda, tipo, uma parte administrativa? Como é que tá? Nós somos uma clínica humilde aqui, tranquila. Então, nós estamos em 3 sócios, a Mônica Garcia e a Ieda Cubeiro, que é minha esposa. Elas são fisioterapeutas e atuantes, então elas também atuam na área. Né? E temos mais 6 fisioterapeutas trabalhando conosco. Então, nós estamos ao todo em 9 fisioterapeutas trabalhando aqui no consultório, mais uma secretária. Tá. Então, divide mais ou menos o campo aqui. Eu fico mais na avaliação junto com a Mônica Garcia, a gente avalia todos os pacientes que entram no consultório, quase que 100%. É obrigatório passar com a gente antes, né, ou comigo ou com a Mônica Garcia. Ela fica mais na área de fisioterapia ortopédica tradicional, eu assumo mais a área C, e é onde eu tenho mais o conhecimento. E temos as fisioterapeutas que trabalham também com fisiologia ortopédica, com musculação terapêutica, com pilates. Então, a gente tem um rol de aplicação na fisioterapia um pouco amplo aqui. Tá. E a parte administrativa, quem que faz isso para você? Você mesmo que faz? Como é que é? Então, hoje, quem é mais responsável pela parte administrativa é a Ieda, a minha sócia e minha esposa. Ela, além de atuar, então ela foi para a parte ortopédica, mas mais na musculação terapêutica. E ela assumiu essa parte administrativa. Né? Ah, Então, é ela que toma conta de tudo. Inclusive, nós estamos passando agora por uma mudança um pouco grande aqui no consultório, hum, e nós perdemos uma secretária de 6 anos aqui no consultório. é. E agora até outra secretária pegar o ritmo, pegar todos os meandros que é de você atender, de você receber, de você falar no telefone com o cliente, né, de você escrever um comunicado para um cliente. Então, a gente está passando um pouquinho do perrengue nessa mudança e é a Ieda que está administrando tudo isso aí. Então, ela é a principal responsável por essa administração. Legal.
E a prospecção de pacientes, Ricardo, como é que funciona? É no boca a boca? Você usa alguma estratégia? São médicos parceiros que te encaminham ou outros profissionais? Tipo, eu quando tenho paciente em Alphaville, mando para você, porque você é minha referência em Alphaville. Até te agradecer aqui ao vivo, porque você me indicou, eu fui atender o Oscar em Alphaville, né? Ele veio aqui à clínica para passar comigo. Ele falou, pô, é muito. E o Oscar mora muito longe, cara. A hora que você sai da É, Castelo, acho que é Alfa 12, sei lá. Você você anda, anda, você anda. você anda mais meia hora lá para dentro e é longe pra caramba. E aí ele ficou bom rapidamente. E aí ele precisava fazer um treinamento. O Oscar é muito interessante que ele odeia fazer exercício. O cara treinou tanto a vida inteira que ele odeia fazer exercício. E Mas você é isso mesmo, né? você me apresentou o Marcel, cara. Pô, e ele adora o Marcel. Eu cheguei a fazer lá puxar um feedback e aí tá gostando. Ele, meu, tá adorando o cara. O cara realmente, pô, tá Legal. muito legal. Obrigado, viu, pela O introdução. Marcel mandou uma foto do dia dele, dos dois juntos. Muito legal, né? E o Ele Oscar, falou, Ricardão, estou aqui com o Oscar. Pô, é, legal. Isso. o Oscar é uma figura. Mas, e o Marcel é um rapaz muito cuidadoso, cara. É, isso que é Muito. legal, né? Às vezes tem até clientes que não se adaptam a ele, tão cuidadoso que ele é. É, Ele é um educador físico bem cuidadoso, bem conceituoso com o que está fazendo. uhum. E tem gente que quer É pegar porrada. peso, pegar porrada, É, e ele é bem cuidadoso. Então, para os nossos clientes, cara, é um cara que funciona muito bem para a gente. que legal. Essa coisa da prospecção de pacientes, Ricardo, não precisa ser números exatos, mas assim, quantos por cento é boca a boca, quantos por cento é encaminhamento de colegas, médicos ou fisioterapeutas, como é que funciona aí? Nós começamos aqui muito com o boca a boca. Então, foi desde da parte da minha sala que eu loquei, que eu avisei o meu cliente que eu estava aqui, então foi chamando boca a boca. Quando a gente montou a clínica em 2002, foi boca a boca, foi a cada cliente nosso, e esse cliente, ele ia para o médico, ele falava para o médico. Porque na época que a gente montou aqui, aí, ó, muita gente ia para São Paulo para fazer tudo. É, Ia para São Paulo para ir para o médico, para ir no dentista, para ir no hospital, para ir no fisioterapeuta, para fazer compra. é, Só tudo para São Paulo, é. né? E as coisas foram montando, as coisas aqui em Alphaville, e as coisas foram acontecendo, o pessoal ficou mais assentado aqui. Então, os clientes que a gente atendia foi tendo contato com os médicos. E daí a gente entrou em contato com os médicos para apresentar o nosso trabalho, apresentar a nossa clínica. Então, a gente começou a fazer esse trabalho conjuntamente com o médico. Então, hoje, eu acho que é bem misto, né, essa prospecção do paciente, tanto boca a boca, como médico e como indicação de colegas, né? E eu acho que é bem repartido isso aí. Tá, O que eu extremamente positivo, é. né? Da gente não ter um só nicho de a prospectar o paciente. Então, quando a gente divide bem isso aí, eu acho legal. E nós não temos um médico também que encaminha. Porque os médicos encaminham não só para a gente, mas encaminham para um monte de fisioterapeuta aqui na família, Uhum. né? Então, nós temos vários médicos que encaminham para a gente, que a gente tem contato, tem bom relacionamento, e a gente faz questão de voltar esses clientes para o médico. Isso é importante, Claro, né? Então, isso é importante para você manter esse bom relacionamento aí. claro. A gente tem na audiência aqui, Ricardo, muita gente que está começando, né? A molecada que está no último ano da faculdade, o cara que está formando agora no fim do ano, o cara que está com um ano de formado, com 2 anos de formado. E é importante essa galera aprender como fazer esse relacionamento, tanto com colegas médicos, colegas fisioterapeutas, né? Como ter primeiro, lógico, pelo lado da ética e da honestidade, né? Se o João te mandou um paciente, você pega esse paciente no retorno, encaminha de volta para o João, né? Você não vai desviar paciente. Isso é É isso aí. um recado Isso básico é do o princípio, é. princípio, né? Isso, isso é o básico, isso é o básico. E a gente está tudo no mesmo barco, isso que a gente tem que pensar, né? Tanto eu, como você, como os fisioterapeutas que estão aqui do nosso lado também na clínica, a gente está tudo no mesmo barco, os médicos. Então, não é um
concorrente ao outro. É. Se eu faço um bom trabalho, se eu devolvo meu paciente para o médico vai saber do bom trabalho, ele vai encaminhar para você. Se você indica um profissional, esse profissional vai te indicar depois. Então, cara, eu acho que a primeira coisa é saber que ninguém é concorrente de ninguém. A gente está todo mundo no mesmo barco, isso é importante. Cada um vai ter seu espaço, cada um vai ter seu nicho, mas a gente não tem essa concorrência. E não tem essa briga de fisioterapeuta com médico. Vou até contar uma história que é engraçada. Quando eu estava ali no ambulatório de ortopedia em Osasco, a gente acaba de formar, né? Tudo aquele gás novo e aquele insuflado. Nossa, porque o médico não manda na fisioterapia, né? O que o médico escreve cartinha, eu vou lá brigar com o médico. Daí o médico teve um negócio de me fazer com o paciente. Eu falei, isso não tem cabimento de mandar fazer isso aí. Não cabe isso nesse paciente. Daí eu fui lá falar com o médico, que era também do hospital. Eu falei, doutor, você pediu para me fazer isso aqui, não tem cabimento. Ele falou, Ricardo, eu nem sei o que eu estou escrevendo, cara. Ele falou, muitas vezes a gente escreve que o paciente solicita, o paciente pede para a gente. Mas quem tem que saber o que tem que fazer é você. Estou falando isso em 94, 95. Era tudo mato, né? 94, 95. Cara, é você que tem que saber. 94, 95. Então, hoje a gente recebe a solicitação médica, mas a gente entende, cara. Não precisa mais ficar brigando, discutindo por causa disso. A gente entende, talvez, a colocação do médico. A gente conversa com o médico para saber, olha, qual que é a lesão, qual é a situação, se é esse o caminho mesmo, né? Porque uma que ninguém é dono da verdade, Diego. Isso é importante. A gente tem que estar sempre apto também a mudar de caminho, né? Às vezes a gente tem as nossas convicções para um tratamento, para um paciente que chega, daí a gente está vendo que não está indo bem, a gente tem que estar apto a mudar de rumo o mais rápido possível para beneficiar o paciente. Isso é importante. Tá? Eu acho que não ter insuflado, né? Não ter o rei na barriga, né? E ter o chão e ter essa boa convivência aí, tanto com o médico, com o colega, isso é importante. É muito legal isso, né? E a gente tem que atuar no dia a dia entendendo que são visões diferentes do mesmo paciente, né? O médico tem Claro, uma visão e tem um papel, né? E o fisioterapeuta tem uma visão e outro papel, e são papéis que não se excluem, são papéis que não se anulam, mas são papéis que são complementares, né? Então, exatamente. muitas vezes o paciente passa em uma avaliação por um médico e a gente sempre tem o cuidado de fazer uma avaliação quando recebe o paciente no consultório aqui depois, né? E uma das justificativas que eu uso para fazer de novo essa avaliação do paciente, fazer essa triagem do paciente, é que muitas vezes o paciente passou pelo médico há 15 dias atrás, há 20 dias atrás. E o quadro dele pode ter se alterado depois que ele passou com um colega médico, ou seja, é obrigação de qualquer profissional de saúde, pela distância que existe de uma consulta para outra, e que a gente tem que saber que os quadros eles são dinâmicos, né? Ou seja, uma hérnia de disco com dor e uma radiculopatia pela perna pode evoluir depois de 15 dias para uma perda de força importante que vire uma bandeira vermelha e que você tem que reencaminhar para esse colega médico. Então, é importante que o fisioterapeuta se interesse em ficar treinado para triar essas bandeiras vermelhas, se interesse em ficar afinado em fazer essa triagem de paciente, porque o quadro do paciente que vem naquele receituário que o médico manda é um quadro daquele momento, que pode se tornar uma caudequina depois que o paciente passou 7, 10, 15 dias da consulta com o médico. Ou seja, naquele momento não havia uma caudequina e agora existe. E você tem que saber contrarreferenciar esse paciente para esse médico de volta, né? Então, e outra coisa também, Rica, é que os médicos hoje que mais me admiram, que mais me encaminham, que mais gostam de mim, foram os médicos para os quais eu ensinei alguma coisa sobre fisioterapia. Porque o médico não tem obrigação de estudar fisioterapia da mesma forma que nós não temos obrigação de estudar medicina. Então, assim, o médico conhece sobre coluna ou sobre joelho a partir do ponto de vista de um médico, e o fisioterapeuta tem o conhecimento sobre joelho ou sobre coluna a partir do ponto de vista de um fisioterapeuta. E para você ganhar reconhecimento e respeito, e até ser referenciado, e até ser um apoiador do trabalho clínico do médico,
é você saber ensinar este médico de maneira super humilde, de maneira super amigável, qual a importância do seu trabalho, né? Porque eu só sei que o médico é importante porque eu já encaminhei um caso cabeludo para ele e ele me ajudou a resolver aquilo. E o contrário é a mesma coisa, né? E hoje é claro para todos nós que o fisioterapeuta tem um papel de protagonismo no cuidado do paciente com dor, no cuidado do paciente com lesão ortopédica, com cirurgia. O médico, ele tem muito menos visitas ao paciente do que o fisioterapeuta. A gente consegue Sem dúvida. extrair mais coisas do paciente. Ó, esse paciente aqui ele tá deprimindo, ele tá com uma conversa meio esquisita, a gente precisa apoiar ele nesse sentido. Então, a gente tem bastante bagagem e bastante condições de ajudar o médico, né? Dois pontos muito importantes que você citou, Hélio. O primeiro ponto é com relação à avaliação, né? Pô, desde a época de formado, sempre me incomodava, na época, da gente saber muitos testes ortopédicos. Uhum. O ortopedista realizava esses testes. Eu me preocupava, eu falei, poxa, se o cara vai no médico, ele vai realizar esse teste no médico. Daí ele volta para mim, eu vou avaliar, vou fazer os mesmos testes que o cara faz lá no médico, não está errado. Uhum. Eu tenho que partir para uma avaliação muito mais funcional, Sim. vinculada em testes ortopédicos ou testes funcionais, mas muito mais diferenciar nossa avaliação Uhum. da avaliação ortopédica do médico. Isso é importante, tá? Porque várias vezes o pessoal liga, mas já passei no médico, por que eu tenho que fazer uma avaliação? É. E quando chega aqui, a gente explica o motivo, que a gente faz a avaliação, que a gente mostra o que a gente vai ver na avaliação, ele se acalma e diz assim, realmente é importante, né? Então, diferenciar essa avaliação ortopédica da fisioterapêutica, eu acho que é importante, né? Isso é primordial. E o segundo ponto, Hélio, é que os médicos, o que você falou, os médicos não têm necessidade de conhecer a fisioterapia, mas os médicos interessados, Uhum. inclusive, vêm até a nossa clínica, Sim. começam a tratar e começam a ver como que é a nossa avaliação dele, o que a gente faz com ele. E isso ele começa a ter um aprendizado da fisioterapia. Nós temos um médico que tratou o uma cartilagem aqui no consultório, uma lesão de cartilagem, e ele fez uma avaliação de retorno ao esporte. Ele joga tênis. Ele falou, cara, olha esse teste que você fez em mim, vou começar a fazer nos meus pacientes. Uhum. É. Olha, vou começar a fazer esses testes nos meus pacientes também. Eu quero enxergar o que você está enxergando. Me manda a avaliação que você fez em mim, né, que a gente fez a dinamometria, tudo. Poxa, que eu vou divulgar para os meus pacientes isso aí, que é importante que vocês estarem fazendo. Uhum. Então, se a gente tem essa humildade de mostrar o que a gente faz para os médicos, eles entenderem o que a gente faz também, eu acho que esse convívio, né, é muito mais harmonioso e muito mais sinérgico, que nem você falou. Não É tem como. muito legal. É muito legal isso, porque também a relação é uma relação horizontal, né? O médico não está acima do fisioterapeuta, o fisioterapeuta não está acima ou abaixo do médico, né? Na verdade, somos colegas, né? Dividimos os mesmos pacientes, temos as mesmas angústias e dúvidas a respeito do paciente, né? E é muito legal a gente trazer essa mensagem para os mais novos, de que a gente não é só um executador de conduta, né? Então, assim, eu acho que você e eu, a gente vem de uma geração que tem é muito ávido por botar a mão no paciente, a gente pulava etapa, né? A gente já quer intervir, né? E a gente vem estudando, a gente vem lendo, a gente vem evoluindo e a gente faz parte talvez da geração, Rica, que mais viu, que mais, é lógico que a gente está falando da nossa visão, né? Da nossa experiência, mas nós vimos muita mudança na fisioterapia, né? A gente saiu de lá da faculdade, eu e você, nós fizemos uma faculdade que nos ensinou forno de Beer, parafina, turbilhão, eletro, né? E uma série de Williams para tratar tudo, né? E então a gente vem de uma visão muito intervencionista e hoje a gente é muito um facilitador, um educador, um cara que Muito. escuta, que conversa, inclusive a gente faz isso com os colegas médicos, a gente acaba educando o médico, olha, não é assim, dá para tratar conservador, dá para pensar nisso, o que você acha?
e bater essa bola com o médico, né? A hora que caem as barreiras da arrogância, que caem as barreiras da diferença, e a gente se une com os médicos, muda a relação e muda o resultado para quem interessa, que é o paciente, né? O resultado final muda, isso é importante. É, E para a linha final, né? É para o paciente que é importante esse nosso relacionamento com o médico, esse trabalho com o médico é importante para o desfecho final do paciente. Isso que a gente tem que estar ciente aí. Com relação à mudança, Hélio, poxa, eu falo até hoje, cara, que eu acho que a cada 5 anos mais ou menos, eu acho que nasce um outro fisioterapeuta em mim. que legal. Totalmente diferente do que era. Então, eu acho que muitos conhecimentos que eu tenho hoje, a gente deve a vocês aí que propagam conhecimento, a essa juventude que a gente convive com essa garotada, com essa juventude, também leva a gente a estar sempre buscando, né, coisas novas, o conhecimento. Então, isso é importante. Então, eu acho que a cada 5 anos, eu acho que eu estou completamente diferente do que nasce um novo fisioterapeuta. Com Legal. relação ao pesado, estava lembrando aqui de um episódio, você falou da parafina, cara. Outro caso interessante. Na época, eu fraturei, na época de criança, adolescente, fraturei cotovelo, antebraço, ombro. Então, fui um pouco quebrado. Acho que isso também me levou à fisioterapia. Eu vejo do meu antebraço esquerdo. Pô, caí do meu braço, eu lembro até hoje. Meu avô puxou meu braço, colocou o braço dele embaixo do meu e levou assim para o hospital, dentro de um táxi, assim, que meu braço caía. Não foi exposto, porque não rasgou a pele. E daí, gesso lá teu ombro, 60 dias de gesso, tirou o gesso, de um calombo imenso, assim, imenso, no meu antebraço. Daí foi lá para o médico auxiliar, né? O auxiliar falou assim: olha, calcificou errado. Calcificou errado. A ideia, nós vamos ter que anestesiar seu filho, pegar um martelo, olha o jeito que ele falou. Nossa, Pegar um martelo, quebrar o braço, nossa. calcificar correto. Tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade. Daí, meu pai falou assim: poxa, deixa eu falar com o seu chefe então, né? Tá bom. Ele falou: realmente, calcificou errado e tal. Ah, se fosse seu filho, você faria o quê? Ele falou: se fosse meu filho, eu deixaria assim. Porque ele é moço, ele é criança, vai crescer, isso vai reabsorver e vai sumir. Tá bom. Então encaminhou para fisioterapia. Encaminhou para fisioterapia. Aquele calo ósseo desse tamanho. O cara me colocava parafina, lembra até hoje, parafina, e passava um ferro para tentar baixar aquele calo ósseo. Olha só para você ver como muda, né? Muda os conceitos, né? Naquela época, talvez não estaria tão errado o que ele estava fazendo, que era o conhecimento da época. É, Mas imaginando agora, ele fala: puta, olha que, né? Imaginando agora, olha o que foi feito, né, cara? Muito, muito, muito diferente a fisioterapia de 30 anos atrás e para hoje, né, cara? Muito diferente. muito, muito. Bom, Ricardão, vamos pular uma etapa aqui. Queria que você falasse um pouquinho do vôlei, cara, que foi onde você se destacou bastante. Como é que você foi parar no vôlei? Você foi para uma Olimpíada como fisioterapeuta de um atleta do hipismo, né? Mas o que aconteceu aí nesse meio termo que o vôlei te levou? É. Quando eu fui pro atleta do hipismo, ele falava assim: olha, eu preciso de um preparador físico. Eu falei: puta, ótimo, né? Você pode arrumar para mim? Eu falei: olha, foi o seguinte, ele era muito amigo do Zé Roberto já, porque o Zé Roberto gosta de cavalo, né? O técnico da seleção gosta de cavalo, ele era muito amigo do Zé Roberto. Eu falei: o Zé Roberto tá com um time de vôlei. Zé Roberto Zé Guimarães, Roberto, treinador de vôlei, campeão olímpico, treinador. sei lá quantas vezes. Ele é o maior campeão olímpico de voleibol. É, Ele é o único técnico campeão olímpico, no masculino e no feminino, meu Deus do céu. do mundo. Então, ele está com um time de vôlei assim, assim, assado, com certeza o preparador físico lá, daí fui buscar o nome, era o José Elias de Proença. Sei. É o Elias. Daí o Elias começou a trabalhar conjuntamente com esse atleta do hipismo. E nós fomos juntos para a Olimpíada, eu, José Elias e esse atleta. E convivemos juntos lá. Na volta de Sydney, em 2000, o Zé Elias já era do vôlei, e o Paulo Coco, que é auxiliar técnico do Zé Roberto na seleção até hoje, ele estava na equipe
voleibol do Palmeiras. Ó, já vestia a camisa do Palmeiras, velho. Ele era técnico do voleibol do Palmeiras masculino. E estava com dificuldades lá, chamou o Zé Elias para ajudar. Falou, ó, não temos dinheiro, não temos nada, mas, poxa, queria que você viesse ajudar aqui. Daí, ó, vocês vão ligar nesse número aqui, passou meu telefone, liga lá, fala com o Ricardo, se o Ricardo aceitar, eu vou junto. Falei, tá bom. Daí eles ligaram, falei, claro, vou nessa. Então eu fui com o Zé Elias para o Palmeiras. Né? A gente fez a avaliação inicial, nós dois juntos, orientamos, ajudamos lá um ou outro. E eu tinha uma salinha que eu também locava na Padre João Manuel, esquina com Jaú, é da Paulista ali. Sim. Os atletas iam até lá também, eu separava três períodos, né? 3 manhãs, 3 horas de almoço, os atletas iam lá tratar. E funcionou bem, tal, o time foi mais ou menos, o Paulo Cuco saiu de lá, veio o treinador, eu continuei lá, o Zé Elias saiu de lá, eu continuei 3 anos, 3 temporadas no voleibol do Palmeiras. E o Paulo Cuco saiu do Palmeiras e foi para Osasco junto com o Zé Roberto. O Zé Elias saiu do Palmeiras e foi para Osasco junto com o Zé Roberto Guimarães. Isso já era 2002, então já estava com a clínica aqui em Alphaville, então 2000, 2001, Paulo Coco, 2001, 2002 foi para com Jarbas, e 2002, 2003 foi com o Kaká. Então, tivemos um período no voleibol, e quando eu saí, quando acabou o voleibol do Palmeiras, em 2003, né, e encerrou o voleibol do Palmeiras, no meio daquele ano, o Zé Roberto assumiu a seleção feminina de voleibol. Eu já tinha consultório em Alphaville, então algumas atletas do Osasco, o Zé Elias mandava para mim, para que eu possa atender aqui no consultório. Já atendia alguns familiares do Zé Roberto Guimarães. Então, quando ele assumiu em 2003, né, e daí veio o convite. Mas veio o convite, com certeza, por intermédio do José Elias de Proença, talvez ele seja o grande responsável, né, por eu ter ido para o voleibol, porque ele que me levou para o voleibol quando a gente voltou de Sydney, e também por intermédio do Paulo Coco, que também já conhecia o meu trabalho junto com o Palmeiras. E as atletas que vinham aqui, que reportavam o trabalho para ele, né, os próprios familiares que vinham aqui, que reportavam o trabalho para ele. Então, foi uma série de conjunturas que me levou a estar na seleção de 2003, quando eu fui convocado pela primeira vez. E a gente foi convocado e a gente já foi para um torneio internacional, que foi para uma Copa do Mundo. Que a Copa do Mundo classificava para a Olimpíada de Atenas. Então, a gente precisava ficar entre os 3 primeiros na Copa do Mundo para classificar direto. Nós somos vice-campeões da Copa do Mundo. Lembro até hoje, nós perdemos o primeiro jogo para a China, depois ganhamos todos os jogos e a China não perdeu nenhum. Né? Ela foi campeã e nós pegamos em segundo. Caramba. E classificamos direto. Então, isso foi meu primeiro torneio internacional. Mas a ida para o voleibol foi a série de coincidências, mas foi principalmente pelo José Elias. Talvez seja o grande responsável de eu ter ido para o voleibol. E aí, primeira Olimpíada em Atenas. Primeira Olimpíada com o voleibol foi Atenas. Né? Fiquei para Atenas, depois fiz o ciclo entre Atenas e Pequim. Né? Daí fui para Pequim, daí me afastei 1 ano, voltei de novo e fiquei até 2011, até metade de 2011. Né? Onde por divergência, eu acabei saindo lá do voleibol. Mas continuo amigo até hoje, tenho convivência com todos lá, então vira e mexe, falo com o Zé Roberto, falo com o Zé Elias, falo com o pessoal, então a gente tem conversa até hoje. Legal. Mas o mais engraçado é assim que eu nunca fiz planos assim eu nunca tive um sonho assim de, olha, vou fazer ortopedia porque eu quero ir para uma Olimpíada. Uhum. Nossa, vou fazer isso porque eu quero ser fisioterapeuta do voleibol, né?
talvez seja um equívoco não ter feito um plano referente a isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu estava aberto para o que estava acontecendo, Hum. né? Eu estava sempre pronto, falar, poxa, ó, esse é um caminho, vamos lá, vamos embora, estou nessa. Eu estava sempre, a minha falta de plano, entre aspas, me deixou um caminho um pouco livre, né, para poder seguir o que me apresentava no momento. Tá? Legal, um coração aberto para as novidades e para os desafios que a vida te apresentava, né? Conta para É, nós, por aí mesmo. quais foram aí os maiores desafios, as histórias dentro do alto rendimento que te vem à memória assim sobre as dificuldades, conta alguma história para nós desse período tão legal. Ah, mas história tem várias. Tem desde o do atleta do hipismo, que era um atleta, foi o atleta mais velho da delegação brasileira a classificar para uma Olimpíada, a participar de uma classificatória e classificar. Então, eu sempre fui o atleta mais velho da delegação brasileira a participar. Então, isso foi um grande desafio de estar presente, estar com ele. E quando eu fui para a seleção em 2003, tinha uma jogadora, a Valeuska, inclusive saiu o documentário dela, depois eu até te envio, Sim. que quando eu fui para a seleção, eu falei, poxa, quero ver, né, você fazer ela jogar, né, porque em 2003, entre aspas, ela tinha condromalácia grau 4, ninguém sabia se a seleção poderia contar com ela ou não. E ela encerrou a carreira ano passado. Hum, Em 2003, o pessoal não sabia se poderia contar com ela. E ela caramba. encerrou a carreira ano passado, né? Então, esse foi um desafio grande ter trabalhado com ela, mudar um pouquinho a perspectiva sobre uma lesão, né, sobre a diferença de lesão de imagem, de lesão funcional, né, e separar um pouquinho disso aí, isso foi um grande desafio. E eu lembro também da nossa primeira viagem para Taiwan, foi uma coisa surreal, né? A gente chegar em Taiwan e o pessoal todo amistosamente nos recebendo no hotel lá em Taiwan, um banquete típico local. Conforme o banquete ia chegando na mesa, as meninas iam levantando e indo para o quarto. Que era uma coisa assim, absurda, né? Absurda. Então, eram as peculiaridades da viagem daquela época Nossa. que valeu as lesões, né? Porque a gente tem que, muitas vezes no esporte competitivo, velho, principalmente no começo, ele, na minha opinião, ele era muito fonte de lesão e deformação, né? Não era uma fonte de saúde, né, no esporte competitivo. E depois, com o passar do tempo, com o trabalho conjunto, comissão técnica, preparador físico, a gente foi tentando correlacionar a saúde com o alto rendimento, né? Mas no começo era muito enxugar gelo, muito enxugar gelo. Você tinha que recuperar um atleta para poder treinar à tarde, recuperar à noite para poder treinar no outro dia. Então, assim, enxugava muito gelo. Depois, com o trabalho conjunto, com o trabalho de tempo, né? Depois que você vai tendo tempo para trabalhar com o grupo, que você vai poder correlacionar o alto rendimento com saúde, né? Isso que foi talvez a grande mudança dos primeiros anos e os últimos anos da seleção. Legal. E é muito louco, né? Essa coisa do atleta, né? Outro dia eu estava num restaurante e eu encontrei com a Sheila, com mais uma. É impressionante o tamanho dessas mulheres, né? Ah, é. É. É muito fora do normal, Ricardo. E é lógico que E olha, você está mais acostumado, né, a ficar do lado dessas mulheres. Mas eu encontrei com elas acho que era uma churrascaria e tal. Você olha assim, você fala, cara, parece um bicho de outro planeta, porque é uma mulher tão alta, que é assustador, né? é assustador. E olha que, por exemplo, nossa seleção nunca foi as mais altas do mundo, né, cara? Quando a gente pegava a seleção russa, cara, é Imagina. impressionante também aquelas mulheres, cara. É Né? impressionante. Então, as nossas eram grandes, mas pô, a nível mundial, Não nós era. não somos tão grandes assim. A Cara, gente tem a meio de rede, as duas meios de rede, nossa, que foram as melhores do mundo, acho que são tamanhos bons, mas o resto, cara, é tamanho mediano. cara. Para o voleibol, né? Acima da gente, mas tamanho mediano para o voleibol. E você volta lá na geração do Renan, dos caras muito pequenos, perto dos caras de hoje, né? Hoje os caras são Nossa, gigantes, né? grande. É, e
E o voleibol masculino, cara, mudou muito. Mudou muito. Hoje é Só um porrada agora, né? Só porrada. voleibol de muita força física. É, Muita força física. Talvez o voleibol masculino daquela época é o voleibol feminino de hoje. é. Muito mais técnico, você vê que um time tecnicamente bom, né, uma tática boa, pode fazer frente, pode fazer, mesmo com menor estatura, né? Mas no voleibol masculino isso não tem chance. É, Isso não tem chance. e hoje, né, Ricardo, uma coisa que me impressiona muito no vôlei é o saque viagem que tá ficando uma coisa de louco, né, cara? Ah, No masculino, o saque viagem é. Eu não sei como é que o cara consegue calcular aquilo de jogar uma bola rodando para cima, acertar o timing de correr, saltar, bater e ter tanta precisão. É impressionante tecnicamente um movimento tão difícil o cara fazer de maneira tão usual, né? já virou um ataque, não é um saque, né? É Exato. um ataque do fundo, um É, ataque do fundo. Mas isso só fica usual se você treina repetidamente isso aí, é né? muito. Até o mecanismo se tornar automático. O cara É, não pensa, vou jogar a bola assim, vou jogar a bola assado, ele vai lá, joga e desce a lenha, né? né? Então é a repetição que vai fazer aquilo estar automatizado no sistema dele, né? Porque os caras treinam, cara, treinam muito. Eles saltam muito durante o treino, saltam muito durante o jogo, né? Então, não é um esporte que poupa muito o corpo, não. É, Principalmente os jogadores ali sofrem com o voleibol. é, A gente tem, né? Fala assim, ó, o cara no voleibol, sem o braço, até ele pode jogar um pouquinho, mas sem perna ele não joga. é, Se o cara não joga. tiver no voleibol, meu amigo, não joga. É. Impressionante a evolução física dos atletas. E isso também, né, nessa evolução de um esporte mais técnico para um esporte mais físico, a demanda por reabilitação e um cuidado na preservação desse atleta gigantesca na mão do preparador físico e do fisioterapeuta, né? Sim, o que mais deu certo com o Zé Elias e comigo foi que eu não ficava mais na sala de fisioterapia. Eu saí da sala de fisioterapia e estava junto com o Elias na fase de preparação. Então, a gente estava atuando conjuntamente ali, justamente para o atleta não precisar ir para a fisioterapia depois, Sim. né? Então, a gente estava atuando conjuntamente para a performance do atleta, mas também visando a prevenção, né? Então, em 2004, 2005, a gente começou a sair de olha, vai lá treinar, quando você acabar de treinar, vai lá para a fisioterapia. Não, a gente estava lá antes do treino, durante o treino, durante a musculação, durante a parte técnica, a gente estava atuando integralmente para evitar que esse atleta chegue na fisioterapia, Legal, né? Então, legal. essa foi a grande sacada que a gente, a grande mudança que a gente teve aí em 2003, 2004, que a gente foi crescendo junto com o conhecimento dos Elias. Legal. Rica, quais são os títulos que você tem como fisioterapeuta dessas equipes? O que você alcançou aí como título? O voleibol do Palmeiras, na última temporada do voleibol do Palmeiras, nós somos, acho que, terceiro ou quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Foi a melhor colocação do voleibol do Palmeiras masculino, se não me engano. Com o clube, né, o Pinheiros, quando ele formou o Sky Pinheiros, eu era fisioterapeuta do primeiro ano do Sky Pinheiros. Também somos vice-campeões brasileiros. Então, minto, terceiro colocado naquela época do brasileiro também. E com a seleção, nós tivemos o título olímpico, né, de 2008. Trabalhei metade do ciclo olímpico do título de 2012. E tivemos uma série de títulos da Liga Mundial, que agora chama Liga das Nações. E eu participei de dois mundiais. Copa do Mundo tinha, que é diferente do Mundial, e dois mundiais. Tivemos dois vice-campeonatos mundiais. Que repetiu agora, né? Esse ano aí foi vice-campeão novamente. Uhum. Então, tem alguns títulos aí que dá para se divertir. Então, Dá para brincar um pouquinho. você foi campeão olímpico em 2008. 2008. 2008. Em 2004 a gente pegou o quarto colocado, né? Nós perdemos a semifinal para a Rússia e a terceira colocação para Cuba. Nós pegamos em quarto em 2004, campeões em 2008, campeões em 2012. Conta um pouco aí, Rica, você na beira, qual que é a sensação de ganhar uma Olimpíada, fazer parte de uma equipe que está ganhando uma Olimpíada? Bicho, acho que É indescritível,
É indescritível, Elinho. Ainda mais que quando você acompanha todo o processo, né? Nós saímos do inferno, que foi o mesmo grupo que estava em 2004. 2004, Hélio, nós fomos escorraçados. Nós fomos escorraçados. Ninguém prestava em 2004 para aquela equipe da equipe técnica de 2004. Então, foi todo mundo técnico, auxiliar técnico, médico, fisioterapeuta, preparador físico. Ninguém prestava porque a gente perdeu a semifinal para a Rússia. A gente estava ganhando de 24-19, a gente perdeu aquele set, depois ganhando de 13-11, nós perdemos o tie-break e não fomos para a final. Então, por causa daquele jogo, ninguém prestava mais. Então, 2004, 2008, nós fomos escorraçados, nós fomos pisoteados, né? As meninas foram chamadas de amarelonas em tudo quanto é canto que elas iam, elas eram chamadas de amarelonas e, consequentemente, toda a equipe técnica, né? Então, a gente foi muito escorraçado com isso. Então, você sair do buraco, né, do inferno, e ir para um título olímpico, né, foi uma coisa assim indescritível, indescritível de emoção por todo esse processo que aconteceu até chegar ao título olímpico. Nós tivemos um americano no Rio, cheio de problemas, tivemos problema na final, perdemos para Cuba final no Pan-Americano no Rio, tivemos problema então tem uma série de coisas em 2004, 2008 que deixa esse título de 2008 assim em Especial. termos de, especial em termos de emoção muito grande. Toda vez que me lembro disso é muito emocionante. Legal, pô, mais uma vez, parabéns e obrigado por mais essa conquista. A gente sabe do quanto é importante para você pessoalmente isso e o quanto é importante isso para crescimento da profissão, crescimento da fisioterapia, né? O quanto isso pesa para a gente ir ganhando até espaço na novela, né, Rica? Pode ser. Até porque o esporte ele atrai muito, né? É, Então, o fisioterapeuta começa talvez a aparecer no esporte, e isso causa uma demanda na sociedade, é, né? é. Então, o cara vê o fisioterapeuta atendendo, vou fazer um curso semana que vem, vou estar com o filé lá no Rio de Janeiro. Então, e você vê a história do filé, poxa, quanto que ele batalhou, tudo que aconteceu com ele, né? A demanda da sociedade pedindo um fisioterapeuta também é por causa do fisioterapeuta esportivo. É. Então, isso é importante, sim, importante. Não à toa, o Ronaldo, campeão do mundo, após o jogo da Copa do Mundo em 2002, dedica o título ao Filé, ao Newton Petroni, meu amigo. Eu tenho um grande carinho. Trabalhei um ano com o Filé, um ano inesquecível com o Filé. Dei muita risada com o Filé, uma figura sensacional. Eu, Palmeiras ou Santos? não, eu trabalhei no Vita mesmo. O Filé chegou a No ficar Vitor? um ano no Vita e eu tive o prazer de conviver com o Filé. É uma peça única, acho que não, Deus não vai fazer outro Filé, mas que peça, que pessoa. Eu amo o Filé e quero que você vá lá manda meu beijo pro Filé, pode falar que tenho muito carinho por ele, adoro ele. Você vê como que é, né, cara? A gente fala dele, eu já estou com uma lista aqui de nomes, estão mandando beijos e abraços para ele. Figura, figuraça, É figuraça. muito legal isso aí. É. Esse dia eu fiz tava numa reunião com ele, e Hum, daí quando ele falei, poxa, o Filé, eu tive hoje, né, com um doutor que mandou um abraço para você e tal, você vai, poxa, não acredito. Você fala que você vai estar com o Filé, sempre tem alguém mandando abraço, mandando beijo, isso é muito legal. muito legal, né? E vamos falar agora um pouco de voltar para a parte empresarial aí. E aí, hein, Ricardo, você está lá numa semana normal da sua vida, atendendo no seu consultório, clínica cheia. Numa quarta-feira, assim, um rumor de que tem um Covid chegando, não sei o que lá. Pelo menos é a experiência que eu passei. Tá? Quarta-feira normal, mas um rumor assim, televisão e tal. Quinta-feira, metade dos pacientes. Sexta-feira, ninguém vem. E a secretária virou para mim e falou: Ó, semana que vem não tem paciente, tá todo mundo desmarcado. Como é que foi esse lockdown, cara? Essa coisa maluca que a gente nunca se preparou para passar. Nenhuma empresa está pronta para ficar 3 meses sem faturar, 4 meses sem faturar.
Cara, como é que foi esse dia que caiu essa bomba atômica aí? Lembra desse dia, o dia que a secretária falou para você, ó, vamos fechar. Semana que vem não tem paciente. Bom, as coisas foram acontecendo um pouco aos pouquinhos, assim, né? Que nem você falou. Na primeira semana de rumores, foi exatamente isso, cara. No meio da semana, eu filmei até a clínica, eu filmei porque eu ia mandar para o proprietário da sala, né? Falar, né, o que estava acontecendo. Eu filmei a clínica de, sei lá, 10, 15 pacientes hora, tinha um paciente naquele momento. Então a clínica estava às moscas. E, e de uma hora para outra, realmente não tinha nenhum paciente mais. Nós tivemos que fechar. E ninguém imaginava, velho, que isso ia perdurar por muito tempo. Ninguém imaginava que isso ia durar muito tempo. A gente imaginava, vamos ficar um pouco fechado, 15 dias. daqui umas semanas, 15 dias, É. né? Vamos embora, vamos para a vida. Mas as coisas não foram bem assim, né? Então, a primeira coisa que a gente fez quando começou a clínica esvaziar, a gente chamou o proprietário da sala e fizemos uma proposta para ele, o proprietário da sala. Hoje, Hélio, dou graças a Deus que não aceitou a nossa proposta. Graças a Deus. Isso em março. Quando começou a pandemia, em março, nós fizemos uma proposta para ele. Uhum. E graças a Deus que não aceitou, porque a gente imaginava que em agosto ia estar tudo bem, Uhum. ia estar tudo normal, está tudo bem, tudo tranquilo, né? E ele não aceitou a nossa proposta, então a gente resolveu, diante disso, então que fechou a clínica, nós fomos nos preparando para a mudança também durante a pandemia. Então, a pandemia começou em março, em julho, a gente estava mudando, não estava descendo. A sala que a gente deixou, que a gente está hoje, que a gente deixou para subir, estava vaga, estava livre. Então, nós colocamos a mesma sala que a gente deixou quando a gente subiu. Uhum. Então, parece que está tudo, né, dando certo para que a gente saísse de lá. Então, em março começou a pandemia, em julho a gente tem que fazer uma mudança no meio de uma pandemia. Diante disso, de março a julho, sempre a nossa intenção foi não perder vínculo com o paciente, né? E sempre estar em contato, saber como ele está, como ele está de saúde, não só com relação à fisioterapia, mas da saúde, da família, está tudo muito bem, né? E criamos um contato direto, mandando alguns vídeos informativos de exercícios, de algumas coisas, para que possa tentar ajudar esse cliente mesmo à distância. E quando a gente retomou, a gente ficou, não sei vocês aí, mas a gente ficou quase um mês direto, cara, fechado. E quando a gente retornou, não adiantava nada ficar aberto, porque o paciente não vinha. Tinha paciente. Não tinha paciente. O medo de sair de casa, tudo que estava acontecendo no mundo, ninguém ia sair para ir na clínica de fisioterapia. Uhum. Então, a gente teve que começar aos poucos, né? A gente estava com esse vínculo com os pacientes, então a gente começou aos poucos, começando a atender, né, à distância, atender um pouco online. Umas cirurgias da época que estavam encacadas, os caras vinham até nós, então eram pouquíssimos pacientes que vinham até o consultório. Então, a gente foi, de novo, nascendo pouco a pouco, nós fomos construindo a clínica novamente, né? Mas foi meses de uma incerteza, de uma insegurança terrível, terrível. Mas eu acho que a união nossa, dos três sócios, a gente está sempre junto, o grupo que estava com a gente também, né, arregaçou a manga e viu a necessidade de batalhar, de ir atrás, eu acho que esse grupo que estava com a gente tá, até hoje, eu acho que praticamente salvou a gente tá com a clínica aberta aí. Ah, muito legal. Muito legal isso. Mas pode falar. Eu tenho uma história engraçada que eu tinha, em março, eu tinha acabado de gastar um dinheiro com o jardim da clínica. E tinha gastado um dinheiro grande, assim, para deixar a clínica bem bonita e tal, né?
Investi no jardineiro, o cara foi lá, plantou um monte de planta, ficou bonito, umas flores coloridas, cara. Aí fecha a clínica. Eu tinha que ir 3 vezes por semana na clínica para regar as plantas. Eu É, falei, meu, não posso deixar morrer, porque quando a gente estava funcionando, aí a faxineira regava no horário lá que a gente determinou, ela regava tudo. E aí mandei todo mundo para casa e fiquei lá regando. Eu lembro que eu ia lá 3 vezes por semana, uma depressão, regava as plantas, tal, aí pintava um paciente, pô, tô travado, dá para você me ver em casa? Dá, ia na casa do paciente, via, todo mascarado, todo cheio de paramentação, tal. E eu lembro também que alguns pacientes estavam marcados a avaliação comigo para quinta, para sexta-feira daquela semana que fechou tudo. Eu lembro que eu peguei esses nomes que tinham desmarcado. Eu falei assim: olha, você marcou uma consulta comigo para a gente fazer uma avaliação, e lógico que você marcou comigo porque você tem um problema, né? Então, assim, se você quiser, eu posso te ver online e tal, para a gente se ver. Eu posso te dar algumas orientações para ir aliviando sua dor, para a gente ir melhorando isso aí. E aí eu me lembro, cara, que eu pegava o carro, enchia o carro de elástico, de colchonete, eu ia de casa em casa distribuindo elástico, colchonete, mini band, para os pacientes poderem fazer o atendimento online comigo e com a equipe. Foi um aprendizado gigantesco, né? Assim, a gente espero que a gente nunca mais passe por isso, pelo menos a nossa geração que fique para as próximas, mas foi um desafio gigantesco do ponto de vista de ser é. empreendedor, né? E talvez, acho que a gente se mexer rápido, né? Tomar uma atitude rápida, eu acho que faz a diferença, Faz. né? Então, você não esperar muito. Ah, não, vou esperar para ver o que vai acontecer. Ah, não, vamos esperar. É, Não, você falou, cara, não posso ficar esperando. é, Não posso esperar. Eu tenho que ir atrás agora. Não é o paciente que vem atrás de mim. Eu vou ter que ir atrás do paciente agora, é. né? Então, a gente se mexer e se movimentar rápido para tentar arrumar uma solução, eu acho que fez toda a diferença para a gente. E eu vi colegas, você deve ter visto também colegas nossos em grandes dificuldades, cara. Eu vi colega meu que teve que fechar a clínica, cara, no É. interior. Sim. Então, eu acho que a gente se mexeu rápido, se moveu rápido, a gente conseguiu, de uma forma rápida, sair daquela situação do aluguel que a gente não estava conseguindo, que eu não ia conseguir pagar o aluguel lá, de mudar rapidamente, fizemos uma mudança rápido. Então, eu acho que a movida rápida aí deu uma ajudada boa em fazer a manutenção da clínica. Mas é uma experiência, assim, bem difícil, mas um aprendizado único. Um Único, aprendizado único. enorme, Único. enorme. Isso tem mesmo, porque eu lembro, cara, eu saía de casa, não tinha ninguém na rua, Na cara. rua, cara. Na rua, ninguém, cara. Eu saía de casa, eu vinha para o consultório, ninguém também, ninguém vinha comigo. Nada. Minha esposa em casa, eu vinha sozinho aqui para o consultório. Ficava vendo o recado, ficava tentando ver paciente, mandar mensagem, o que eu posso te ajudar? Ah, não, zero de custo, não quero nada, quero ajudar. Nós mandamos bala para tentar ajudar o povo. A gente sabia que quando as coisas ia se ajeitando, essas pessoas que a gente ajudou, que a gente conseguiu ajudar, daqui a pouco ia estar com a gente novamente. É muito Então, legal, muito legal. tentou. Eu tive pacientes que me ligaram para perguntar se estava tudo bem comigo. Pacientes falaram assim, olha, o seu serviço não pode acabar, porque você faz muito bem para as pessoas e é incrível o seu trabalho. Fala para sua secretária me ligar. Eu quero fechar um pacote de 10 sessões com você. Não quero usar, mas eu quero comprar esse pacote só para te ajudar. Então, assim, É isso aí. quando você gera valor na vida das pessoas, É as isso. pessoas Faz a diferença. elas sabem reconhecer que você gerou valor na vida delas e elas sabem retribuir a isso que foi feito, né, por elas no momento em que você está em dificuldade. É muito legal isso. E acho que É é isso, é. uma Isso. grande lição, né, que a gente tira disso. Cara, e mesma coisa, cara. Você vê que as pessoas que ajudaram a gente, né, e a gente também ajudou outras pessoas com relação a isso, Sim, porque, queira ou não queira, a gente tem uma responsabilidade também com as pessoas que trabalham com a gente, ali, ó, exatamente. né? Não é só por mim. Porque É, se fosse só por mim, não ia ter 6 funcionários na minha clínica, não ia ter secretária, ia estar montando uma sala sozinho e está só eu, sim, né? Então, as pessoas que estão com a gente também, elas também sustentam a casa dela, também ajudam na parte financeira da casa dela. sim, Então, a gente tem também uma responsabilidade com essas pessoas que estão conosco, sem dúvida. né? Então, não é só pela gente, né? É pelo todo o grupo que está conosco aí.
Muito legal isso. Ricardo, bom, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Queria que você deixasse aqui os seus contatos, se as pessoas quiserem falar com você, te encontrar no Instagram, como é que faz? Qual que é o seu arroba aí? Pô, agora eu vou até ver. É Rica Regi, fisioterapeuta, tá? É o meu Instagram. O da clínica é Reab Físio, tá? A nossa clínica está em Alphaville. Estou à disposição. Se vocês puderem, manda mensagem. O que eu puder ajudar será um prazer, né? Me sinto feliz quando a gente consegue, que nem você falou, gerar valor e ajudar as pessoas. Isso me deixa feliz, me deixa contente. Pô, Ricardo, te agradecer você por ter aceito aí um sábado, você sair da sua casa para gravar comigo, é um prazer. Eu queria muito gravar com você, porque eu acho sua história muito relevante, acho que você tem uma experiência aí, uma estrada e um caminho tão bonito. Eu acho que precisa ficar registrado aí para daqui, depois que eu e você a gente já tiver ido embora, algum moleque aí da faculdade falar, pô, deixa eu dar uma olhada aqui no, nesses caras, né? E essas pessoas, essa história fica registrada e a gente pode aí influenciar, estimular, motivar e estimular as pessoas a empreender, a lutar pelos seus sonhos. Obrigado, viu? Obrigado a você pelo convite, assim, estava ansioso, né, por esse convite, por estar com você, por estar conversando com você, e estou à sua disposição, quando você precisar gravar uma parte 2 aí, e contar mais detalhes das coisas, pode contar conosco, é sempre muito bom estar com você, Aninho. Obrigado de coração, você é um cara especial aí pra gente. Bom, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui, até essa parte do episódio. Lembrando vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, no YouTube e no Spotify. A gente tem essa versão em vídeo e a gente também pede para você ativar o sininho para receber notificação toda vez que o Fisiortopedia lança um novo programa. E lembrando da nossa Star Cursos, vai lá, dá uma olhada no site do fisiortopedia.com.br. Dá uma olhada, tem mais de 60 cursos, quase 70 cursos já. Por uma mensalidade pequenininha, você se mantém atualizado e tem aula com os melhores professores do Brasil e de fora do Brasil. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.